Essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa, e escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó, e dará a vocês a terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas de oliveira que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam que o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da boa terra, que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terrivelmente contra o Egito, e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá, e nos dar a terra que sob juramento nos ordenou, que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para sempre. Que fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigarceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações, maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiver derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas trato algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois eles desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês trarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo e seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu para seres mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que os desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demorará em retribuir aqueles que desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isso é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas. Na terra em quais
os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. E nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam seus deuses, por isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles. Os que se esconderem de vocês, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas, isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma, senão que seja detestável para dentro da casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestemono totalmente, pois está separado para a destruição. A disciplina do Senhor, o caminho para a boa terra. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem e temam. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Se irem obedecer os seus mandamentos ou não, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras de romãzeiras, azeite, oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comida até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra. Glória a Deus. Que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e a seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles,
Asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações, que o Senhor destruiu perante vocês. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que vocês, as quais têm cidade grande, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são enaquins. Vocês já ouviram falar deles e até hoje conhecem o que se diz. Quem é capaz de resistir aos enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você, como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. E vocês os expulsarão e os destruirão. Vocês os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga: ó, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-la da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessa nação que o Senhor, o seu Deus, os expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, seja certo que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá essa terra boa, para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembre-se disso, jamais esqueça como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi ao monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: Desce imediatamente, pois o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram ídolos de metal para si. E o Senhor me disse: Vejo que esse povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua, apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor. Outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e eu queimei no fogo. Depois os migalhei e o moí, até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote, a Tavá, e quando o Senhor os enviou de Cádiz, Barneia, disse: Entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando eu orei ao Senhor dizendo: Ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu redimiste com tua grande riqueza e os tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado, senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: Como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido? E como eles odiavam? Tirou-os de fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia lendo a Bíblia. Aleluia.